Olá pessoal, Eric Framaggio por aqui para gravar mais um vídeo. Hoje aí testando mais uma evolução aqui no meu setup com microfone novo, pedestal novo para o microfone, para poder gravar alguns vídeos bacanas aí para vocês. Sempre lembrando, quem não conhece ainda, né? Conheça lá o meu livro sobre SEO. Eu escrevi um livro sobre SEO em 2023. A SEO é uma das minhas paixões, né? Então é meu segundo livro sobre SEO. Esse livro aí eu falo sobre conceitos, práticas e casos importantes. E enfim, é um prazer aí para mim poder escrever, falar bastante sobre SEO. Se você não conhece ainda o livro, eu te convido, entra lá na Amazon, digita lá SEO Eric Framaggio, tu vai encontrar ali o meu livro facilmente. E ali na Amazon, eu sempre indico a Amazon porque sempre tem alguma promoção ali, uma promoção bacana, um desconto, para que você possa ali adquirir o livro, tá bom? Esse vídeo, antes do vídeo, é importante também, né, para quem não conhece ainda, me segue lá no livro SEO 2023. Eu tenho esse Instagram onde eu escrevo, eu falo também dos vídeos que eu gravo e coloco aqui no YouTube, lá nesse Instagram, onde eu dou dicas ali sobre SEO, sobre Web Analytics, etc. Tá bom? Então, hoje, indo ao tema de hoje é um papo mais descontraído. Eu quero falar um pouco sobre a formação do analista de SEO, porque eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que leram o livro e outras pessoas que acabaram me conhecendo também em função desse meu Instagram e do meu livro, sobre a profissão de SEO, né? Como que se forma, como que eu me formo um analista de SEO. E é legal que as pessoas acabam fazendo essas perguntas, né? Sobre como ali se formar um analista de SEO, etc. E eu tenho a oportunidade de conhecer também alguns candidatos aí a analistas, orientar essas pessoas e falar um pouco sobre qual é a minha visão, né, da formação de um analista de SEO. Eu trabalho com SEO desde 2007, é uma profissão que eu admiro muito, que eu amo, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu já formei também muitas pessoas, né? Eu digo que nessa profissão tu tá sempre aprendendo, né? Uma das belezas, uma das grandes vantagens de trabalhar com SEO é que você pode aprender várias coisas, você sempre tem algo novo para aprender, o Google nos força também a estudar cada vez mais. E, poxa, eu sou suspeito para falar sobre o quanto eu amo essa profissão e é por isso que eu gosto tanto de ensinar as pessoas sobre SEO também. Eu tenho uma especialidade hoje, principalmente na parte de projetos, gestão de equipes de SEO, né, processos e entregas, mas eu já estudei muita parte técnica do SEO, que se chama hoje a parte do SEO técnico, já estudei muito conteúdo, acho que talvez 60 ou 70% do meu livro eu falo muito sobre conteúdo, mas indo para essa parte, que é o que interessa, né, sobre a formação do analista de SEO, eu digo que eu acho que a primeira fase da formação de um analista é entender o que o analista de SEO faz, qual que é a profissão, como que funciona, né? Qual o tipo de engajamento que esse profissional tem com outros profissionais e qual a entrega dele, qual a entrega, como que funciona esse trabalho, os processos, entender um pouco sobre como é a profissão. A segunda fase já é uma fase de busca de conhecimento técnico. E quando eu falo conhecimento técnico, eu não estou falando só de SEO técnico, né? Eu estou falando também de conteúdo, de link build, né? Das ações on-site e off-site, né? Então a busca por esse conhecimento também é muito importante. Eu acho que essa segunda fase que eu falo, né, que a segunda fase é onde o analista ele vai buscar informações sobre a parte técnica, né, como ele vai buscar informações técnicas sobre SEO, ele vai ler livros, ele vai fazer cursos, isso não vai acabar nunca, né? Até hoje eu compro cursos online ainda aqui no Brasil, fora do Brasil, de pessoas que fazem cursos aí sobre SEO, né? Nós temos ótimos
cursos aqui no Brasil, tem o curso lá da Júlia do SEO, tem o curso do Daniel Imamura, tá? Tem mentorias, eu dou mentoria, mas mais na parte de projetos, né? Eu dou mentoria na parte de projetos de SEO, mas tem gente que dá mentoria na parte de SEO local, né? Tem o Anderson aí. Eu vou deixar o link do curso dessas pessoas aqui embaixo nesse vídeo também. Então eu recomendo que nessa segunda fase, que ela não acaba nunca, você faça o que você puder de curso, tá? E quanto mais humilde você for para fazer cursos, para ouvir a versão de outras pessoas sobre como se faz o SEO no dia a dia, mais você vai se qualificar em termos de ferramentas e de conhecimento também, tá? Você vai ter que procurar conteúdo sobre a parte técnica da SEO, sobre a parte de conteúdo, sobre a parte de link building, sobre a parte de usabilidade, sobre a parte de segurança, sobre a parte de infraestrutura. É um universo cheio de coisas. Ah, Eric, mas aonde eu começo primeiro? Eu recomendo, é uma opinião minha, que você comece por onde você tem mais facilidade, porque daí você pode se especializar naquilo e já começar a trabalhar com SEO. Isso que é legal, né? Quando eu formo estagiários, eu procuro entender naquele estagiário aonde que ele tem mais dom, né? E incentivo ele, coloco ele para fazer algumas atividades voltadas àquela parte que ele tem mais facilidade. Com isso, ele vai se animar, ele já começa a fazer algumas entregas e aí ele já fica livre para estudar outras coisas. Então eu recomendo que você comece nessa segunda fase, né, que é onde você vai buscar conhecimento técnico sobre SEO, lembrando que conhecimento técnico não é conhecimento só de SEO técnico, né? Eu me refiro a conteúdo, link building, tudo que envolve aí, entre aspas, as técnicas, as boas práticas de SEO, tá? Então busque conhecimento, né? Como diz aí o nosso amigo ET Bilu, busque conhecimento, isso é muito importante e você nunca vai parar de estudar, isso que é muito legal do SEO, porque você acaba se envolvendo em outras coisas, acaba se envolvendo na parte de Web Analytics, que o profissional de SEO ele é muito analítico, ele tem que ser curioso, né? O profissional de SEO ele é que nem um policial. Policiais são curiosos, né? Quando ele fazem investigações, etc. Então o analista de SEO é a mesma coisa. Ele tem que ser curioso, tem que ir atrás da informação. Pô, tem essa questão aqui de HTML. Pô, quem sabe eu começo a estudar mais HTML, quem sabe eu compro um livro, quem sabe eu compro um curso, né? Eu vi alguém recentemente teve uma pessoa recentemente que ela conversou comigo sobre uma questão mais técnica de HTML que envolvia um trabalho de SEO que ela estava fazendo e eu fiquei muito feliz porque esses dias eu vi que ela comprou um curso de HTML e começou a estudar HTML, né? Então eu acho que não tem coisa mais gratificante quando uma pessoa, em virtude de uma conversa que teve contigo, do livro que ela leu, né, ela foi lá e comprou um curso, procurou se desenvolver mais. E o legal da profissão de SEO é isso, você vai estar sempre se desenvolvendo, vai estar sempre buscando novos conhecimentos, né? E aí eu acho que tem uma terceira fase, desculpa, acho que tem uma terceira fase, que é uma fase onde a pessoa, ela busca montar a metodologia dela, né? Eu já passei por isso e até hoje eu melhoro, né, o processo de qualificação das minhas metodologias, os meus processos, né? Mas essa terceira fase é muito interessante porque é quando ela cria um método dela, ela pega todo aquele conhecimento que ela teve nessa segunda fase, né, e monta ali uma metodologia, né? E isso é muito bacana. Isso é muito bacana porque daí o trabalho dela começa a ter um roteiro. Eu tenho uma metodologia de projeto, oriunda aí de estudos que eu fiz em relação a metodologias de projeto preditivos e projetos ágeis, né? E aí eu montei a minha metodologia, tanto que hoje eu dou uma mentoria relacionada a isso, tá? Tem gente que é mais focada no SEO de produto, né? Aquela visão do SEO como um produto, e tá tudo certo. Também adoro isso, estudo, leio muito sobre isso, já apliquei coisas sobre isso, mas a metodologia que eu criei, né, dentro das soluções que fazem mais sentido para o meu trabalho no dia a dia, né, são essas metodologias que eu fiz com base em projetos preditivos e ágeis, onde eu fiz ali uma espécie de metodologia híbrida, né, emprestando ali processos do PMBOK, de gestão de projetos, né, de documentação e tudo isso daí que eu gosto muito, e indicadores, né, que é uma questão que eu gosto muito aí, que é essa questão dos números.
Então, eu recomendo vocês que passe primeiramente por essa fase de entendimento da profissão, né? Tudo que, aonde que você pode trabalhar com SEO, até onde que você pode chegar, quais são as vertentes, as linhas de pensamento da SEO. Essa segunda fase que você vai ler tudo, vai comprar curso, vai ler sobre curso, vai assistir esses cursos, vai formar sua opinião sobre os conceitos que você aprende, né? Lembrando que eu vou deixar os links aqui embaixo, né, dos cursos que eu falei. E eu acho que tem essa terceira fase, que é daí quando você pega tudo isso e monta a sua metodologia, né? Tem uma entre fases aí, eu tô tentando dividir, né? Mas nada é muito fronteira, né? Que eu acho que dentro da segunda fase você vai descobrir muito também as ferramentas, né? Que quando você está aprendendo, geralmente cursos e leituras que você vai estar fazendo, você vai ver que essas pessoas indicam ferramentas. No meu livro, por exemplo, eu indico algumas ferramentas. No curso da Júlia, ela deve indicar ferramentas. No do Daniel também, no do Anderson também, né? Então eu recomendo que você teste essas ferramentas. Eu, por exemplo, a ferramenta que eu uso para o meu dia a dia de trabalho no SEO é o SEMrush. E, cara, assim, eu não conheço ninguém do SEMrush, conheço de nome, né? Conheço meu xará lá, o Eric do SEMrush, né? Eu já vi palestra dele, muito bom, faz ótimos conteúdos, né? Mas eu não conheço pessoalmente ninguém, nunca, acho que nem o Eric eu nunca encontrei, só vi vídeos dele, palestras que são excelentes, né? Mas é uma ferramenta que eu gosto muito porque ela soluciona muitas coisas no meu dia a dia. Não é a única ferramenta que eu utilizo, tá? Mas eu acho que 60% do meu tempo em relação a SEO é o SEMrush, tá? Em função das funcionalidades. Tem outras ferramentas excelentes também, mas a ferramenta que eu escolhi para ser a minha principal, meu dashboard de SEO, né, é o SEMrush. Eu recomendo que você analise outras ferramentas. Quando eu vejo ferramentas novas, eu vou testar. Eu descobri assim o Niara, vou deixar também o link aqui da Niara, né? Algumas coisas que eu faço na Niara hoje eu fazia no SEMrush, só que eu testei o Niara e eu gostei muito, né? Acabei assinando, a minha equipe usa, eu uso bastante, né? É uma excelente ferramenta, principalmente para questão de conteúdo, questões de atividades repetitivas que nós precisamos hoje em dia automatizar, tá? Então, primeira fase, descoberta. Segunda fase, estudo. Terceira fase, metodologia, tá? E aí eu entendo que chega uma quarta fase também, que é quando você começa a ensinar. Tem uma teoria do ensino, eu não me recordo quem é o autor, se eu achar o link eu vou colocar aqui embaixo também, que ele diz algo como que o último estágio do aprendizado é quando você ensina alguém, né? Então tem um estágio que você vai ler, tem um estágio que você vai revisar, tem um estágio que você vai falar, você vai escrever sobre aquilo, e tem aquele estágio que você vai ensinar. Então quando você ensina, você acaba fixando mais esse conhecimento que você teve. Então eu recomendo também que você, nessa quarta fase, você ensine, monta um curso, coloca lá no Hotmart, no Udemy, ou se não, dá uma aula interna para as pessoas na sua empresa, isso é muito bacana, ou vai ensinar o seu cliente, né? Eu digo que nos projetos de otimização de sites, a aproximação com o cliente é algo muito importante. Quando você vai para o cliente ensinar ele para promover essa cultura de SEO, você acaba tendo muitos ganhos em relação a isso, e o cliente ele vai entender, você vai conseguir imputar para o cliente, para os funcionários dele, né, essa questão da evangelização da cultura do SEO, que é algo muito importante também, certo? Sobre carreira, eu acho que para quem está começando e está assistindo esse vídeo, a dica que eu dou é, o destaque dessas dicas, né, de várias que eu dei aqui, é estude tudo que você encontrar. Eu digo isso porque eu conheço pessoas que já têm alguns anos de SEO, que são aí profissionais sêniores, né, profissionais aí muito experientes em SEO, e que até hoje eles estudam. Tá? E eu acho isso maravilhoso, eu copio isso, eu também estudo muito, né? Eu copio essa atitude de estudar muito, porque também eu gosto muito de estudar. E para você que está começando, está procurando seu primeiro emprego na área, né? Se você está fazendo uma transição de carreira, né? Você já tem aí
alguma idade, já tem uma carreira, quer fazer uma transição, vai fazendo uma transição aos poucos. Agora, se você está começando, está indo para o seu primeiro emprego, arruma um estágio, né? Faz ali um estágio, procura trabalhar numa empresa de alguém, pô, aquela empresa tem aquele profissional ali que ele é sênior, ele manja muito, quero trabalhar com ele, quero ver o que ele pode me ensinar em relação a isso, porque essa aproximação com profissionais mais experientes vai te ajudar muito. Para você que está fazendo uma transição de carreira, pô, tava na área de design, Eric, tô querendo ir para a área de SEO, contrata uma mentoria, um mentor para te ajudar em relação a isso, né? Porque daí ele vai te ajudar, você pode começar a vender seus primeiros projetos, já ter algum case, né? E como eu falei, tem vários mentores aí, eu acho que a Júlia do SEO lá da mentoria, o Anderson da mentoria também, eu dou mentoria. Então tem vários profissionais aí muito bons no Brasil, né, no exterior, que eles dão mentoria para que você possa fazer essa transição de carreira e possa te ajudar aí a encontrar o seu primeiro emprego na área, né, sua primeira carteira assinada aí na área como analista já de SEO, né, oriundo dessa transição que você está fazendo, tá? Mas eu acho que resumindo isso, para quem está começando, consegue um estágio, trabalha com alguém experiente, e se você está fazendo uma transição de carreira, procura um mentor para te ajudar, né, a te colocar aí nos primeiros projetos, ou que você tenha aí as primeiras experiências com SEO, certo? Gente, eu fiz esse vídeo aqui para fazer esses esclarecimentos, né, para quem está querendo seguir aí a área da SEO, para quem está começando nessa área, para as pessoas que leram o meu livro também, querem mais informações, né? Pô, Eric, como que eu vou daqui agora, né? Como que eu continuo estudando, né? Eu acho que se você já leu o livro, já fez alguns cursos, está no caminho certo. Agora vai ler outros, vai fazer, né? Vai fazer outros cursos, começa a estudar as coisas que estão ao redor do SEO, Web Analytics é muito importante, tecnologia é muito importante, né? Procura correlacionar essas coisas com SEO, porque o SEO é uma área muito multidisciplinar, tá bom? Gente, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, até mais.